Quero dizer para os irmãos algumas palavras que o Senhor ministrou ao meu coração. Mais que milagres, mais do que receber milagres, mais do que buscar por milagres, precisamos ter um relacionamento com Deus. O milagre é importante. O milagre, ele aumenta a nossa fé, ele nos faz crer, ele nos faz enxergar a pessoa de Jesus Cristo de uma forma diferente. Mas o relacionamento com Deus é que transforma a nossa vida. O relacionamento com Deus é que move o nosso interior de uma forma a qual nós nos aproximamos dele. O relacionamento gera intimidade. Intimidade gera revelação. Quer ter revelação do céu? Quer ter orientação do céu? Relacione-se com o Espírito Santo. Crie um aspecto de intimidade com ele. E você vai alcançar as mais profundas revelações da parte do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 28. Não vou ler todos os versículos, porque senão vai ficar muito extensa a leitura. 28 diz assim: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. 39. Estou lendo em João 11 e agora o 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Feche os seus olhos. Nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande e não há outro igual a ti, Pai. Obrigado pela tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de te adorar em espírito e em verdade. Porque a tua palavra nos diz, Senhor Deus, que nesses dias o Senhor está buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus porque nesta manhã o Senhor encontrou aqui nesse lugar corações te adorando em espírito e em verdade. Por isso os céus se abriram sobre este lugar, Senhor Deus, e diante da igreja, Senhor Deus, está a tua palavra, Pai. Palavra toda poderosa, Senhor Deus, não é um livro qualquer, não é a palavra de um homem qualquer. E nós sabemos, Senhor Deus, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma, Senhor Deus, de 2 gumes, Pai. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor, e ela é apta para discernir, Pai, o pensamento e as intenções do coração do homem. É a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor fale nesta manhã e não te cale, Senhor Deus. Porque aqui os corações estão abertos, Senhor Deus, como terra fértil, para receber esta semente, Pai amado. Toda honra, toda glória pertence a ti. E se você crê nesta palavra, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Quero falar para os irmãos sobre relacionamento. A palavra do Senhor, se nós formos analisarmos os versículos que nós acabamos de ler, ela vai nos ensinar algumas ações do Espírito Santo de Deus. Ela vai trazer alguns ensinamentos da forma que o Espírito Santo nos conduz dentro da tua palavra. Mas todas as vezes que Deus usava os teus filhos, os grandes homens de Deus daquela época, Deus sempre direcionava uma palavra específica para um povo. Porque o nosso Deus não deixa ninguém enganado. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus, ele tem prazer em trazer clarezas. Por isso ele sempre direcionava. Se você for ler Mateus, em todos os ensinamentos que nós vemos através do Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, ele vai direcionar uma mensagem para os judeus. Ele tem um endereço, ele tem uma forma de expressar, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Marcos também não é diferente. Marcos ele vai trazer um endereço voltado aos romanos, ao povo daquela época. Por quê? Porque Deus trata com cada pessoa de forma única na sua época. Porque o nosso Deus ele tem prazer em dar direcionamento para aqueles que o querem seguir. Lucas não é diferente. Orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer uma mensagem voltada para os gentios. Ele vai mostrar para aquele povo a ação do Espírito Santo na vida deles. E os versículos que nós acabamos de ler, está em João. João é diferente de todos eles. João faz uma forma diferente. Enquanto Mateus dirige para os judeus,
Enquanto Marcos vai dizer para os romanos, enquanto Lucas vai trazer algo voltado para os gentios, João vai dizer para todas as raças. Ele vai dizer para todo o povo, porque ele não está falando de um povo, ele não vem tratar sobre um povo, ele vem tratar de um homem que pode todas as coisas. João, ele vem expressar sobre o grande eu sou. Ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não trata diretamente para uma classe, para uma pessoa, para um povo. Ele vai dizer, tomado pelo Espírito Santo, ele vai nos apresentar aquilo que está em Romanos 12: prestar um culto racional ao Espírito Santo. E é por isso que você veio aqui nesta manhã. Você não veio aqui simplesmente por reunir mais uma manhã. Você não veio aqui simplesmente por chegar aqui e encontrar com os irmãos. Você veio aqui para prestar um culto racional, entregar o seu melhor, a tua adoração. É por isso que você canta, é por isso que você aplaude, é por isso que você adora. Porque você entendeu de onde você veio e sabe para onde você está indo. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então você sabe que você não está aqui para viver aqui. Você está de passagem neste tempo. Você está passando por um tempo. Marcos, ele vai expressar Jesus como um dominador, mas não por causa do seu poder, não por causa que ele foi servido. Jesus foi expressado de uma forma dominadora, porque ele veio para servir. Quer ter domínio sobre o Espírito Santo? Naquilo que você apresenta na presença do Senhor, tenha prazer em servir, porque foi assim que Marcos descreveu Jesus, aquele que tinha prazer em servir, que veio para servir com tanta perfeição, veio para servir e não para ser servido. A nossa vida, ela é pautada por aquilo que nós expressamos diante da presença do Senhor, e não por aquilo que outros verem nós fazermos, porque é entre você e Deus. João apresenta Jesus, Filho de Deus, não por ser gerado como por Deus, não porque ele é maior ou menor. Ele apresenta Jesus como Deus, porque ele é o grande eu sou. E a Bíblia vai começar o livro de João dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus desde o princípio está presente em todo o tempo, junto com o Pai, abençoando o teu povo. Ele é poderoso, ele é diferente por isso. Pode ver que todos os evangelhos começam descrevendo uma genealogia. Eles vão falar sobre famílias, eles vão falar sobre a história de Jesus, eles vão expressar milagres, mas eles têm alguns endereços. João não começa falando dessa forma. João, ele vai relatar alguns milagres, e dentre eles 7 milagres são o que mais faz a diferença na vida do homem hoje. Quando nós começamos a entender aquilo que está escrito por João, nós começamos a ver a presença de Jesus de uma forma diferente, simples, porém objetivo, sem inventar, porém com um objetivo final, que é para que todo aquele que ouvisse aquela palavra naquele tempo se arrependesse dos seus maus caminhos, forem sarados, curados, transformados e tivesse uma vida com ele, porque foi para isso que ele foi. Ele foi, e ele vai dizer em João 14:3, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não vou-lo teria dito, vou preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O objetivo de Jesus sempre foi trazer os filhos de volta para casa. E é por isso que você está aqui. Você está na casa do teu pai. Você veio. Ele vai identificar Jesus como o grande eu sou. Lembra que o povo estava no deserto? O povo terminou o pão e no outro dia o povo queria pão também. O povo queria comer novamente. E como não tinha no dia seguinte, o povo começou a dizer assim: lembra? Bom era Moisés. E Jesus vai dizer para aquele povo: bom é o Pai. Eu sou o pão da vida. Porque aquele povo estava acostumado a ir a Jesus porque Jesus tinha algo. Tem pessoas que só aproximam de Jesus porque ele tem. E aqui João está ensinando para nós, não é porque ele tem, porque ele é. Nós não vamos a Jesus porque ele tem pão para nos dar. Nós vamos a Jesus porque ele é o pão vivo desceu do céu. Ele é o pão, ele é aquilo que você precisa. Ele é aquilo que a sua necessidade busca, você encontra nele. Eu sou o pão vivo desceu do céu. As pessoas disseram que bom era Moisés, porque dava alimento. Mas Jesus está dizendo assim: não confunda com quem dá com quem é. Ele pode ter dado o alimento, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu tenho todo o poder na minha mão. Eu tenho tudo, eu posso tudo. Eu posso fazer aquilo que ninguém pode fazer. Por quê? Porque eu sou. João vai expressar Jesus como eu sou. Jesus passava ministrando por todos os lugares, nós sabemos. Jesus, ele não chegava em um lugar como se fosse uma colônia de férias. A Bíblia vai dizer várias coisas que Jesus fez na região de Judéia e Galiléia.
Porque Jesus costumava sempre estar pregando nessa região. Jesus vai chegar na casa de um homem, depois de estar pregando, ele vai decidir morar com ele, chamado Pedro. Nessa época, devido a um grande fluxo de pessoas e coisas que se passavam ali, esta mulher vai ficar enferma. E ali naquele lugar, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Se você for analisar o texto que nós acabamos de ler, Jesus ele vai estar em uma região de Belém, aproximadamente em uma ilha, em um lugarzinho bem pequeno chamado Betânia, onde Jesus tinha pessoas que ele conhecia. Jesus naquele lugar começou a fazer milagres, Jesus começou a curar, Jesus começou a transformar, Jesus começou a batizar. E Jesus ficava sempre ouvindo dos judeus costumes de que se você tocar em pessoas impuras, você será impuro também. Se você começar a fazer dessa forma, não está agradando a este povo aqui. Se você começar a orar pelos endemoniados, eles serão libertos. Então, Jesus aprendeu que havia uma grande perseguição ali. Mas mesmo diante das perseguições daquela época, Jesus não parou o teu ministério por causa das perseguições terrenas. Porque a própria Bíblia nos garante que aquele que perde a tua vida em Cristo, achá-la. Jesus continua fazendo o que ele tinha que fazer. Jesus vai fugir. Porque depois de fazer todos os milagres ali naquele lugar, naquela região de Belém e Betânia, alguém vai dizer assim: mestre, está fazendo a diferença. Alguém vai dizer: Jesus está curando aqui. Alguém vai dizer: ele está libertando. Ei, para um judeu não pode chegar perto de uma mulher prostituta. É considerado-se impuro. Não pode tocar em uma pessoa morta. E Jesus vai tocar no esquife e o filho daquela mulher volta à vida. Jesus vai chegar para a prostituta, ele vai pregar, ela vai sair dali evangelizando uma cidade. Jesus quebra todos os paradigmas. Sabe o que acontece? Ele é perseguido. Ele é perseguido. Ele corre o risco de ser apedrejado. Então Jesus vai sair dali. Jesus vai ir para uma região chamada Pérea, uma cidade esquecida pelas pessoas, uma cidade a qual ninguém queria estar, uma cidade a qual as pessoas desprezavam. Por quê? Porque pessoas naquela cidade eram consideradas pessoas sujas, impuras, imundas, de coração ruim. Mas Jesus vai lá. Jesus não vai para os bons, Jesus vai para aqueles que precisam. Jesus não vai para os grandes sábios, ele vai para aqueles que são simples, mas acreditam no teu poder. E sabe qual é a boa notícia? Você pode estar em um lugar que parece que para muitos a geografia não é boa, mas Jesus vai aonde você está, não é porque você é bom, não é porque você é grande, é porque ele quer o teu coração, ele quer o simples, ele quer manifestar na tua vida. Assim como ele foi a Pérea, um lugar desprezado pelas pessoas, ele pode encontrar o teu coração nesta manhã e fazer a diferença na tua vida. Ele não foi lá por causa dos grandes doutores, porque a cidade era isolada. Ele não foi lá para as pessoas inteligentes, porque a cidade era abandonada. Existiam as pessoas sujas, existiam os paralíticos, existiam pessoas leprosas. Mas Jesus vai aonde ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque o poder está na mão dele. Ele pode todas as coisas, e operando ele, ninguém pode impedir. O que Jesus fazia em Pérea? O que Jesus fazia num lugar rejeitado por todos? O que Jesus fazia naquele lugar? Jesus curava, Jesus batizava, Jesus limpava, Jesus salvava, ele batizava com fogo. Jesus fazia acontecer na vida daqueles que estavam com o coração disposto a receber, mesmo se o lugar não era um lugar, uma geografia propícia para a manifestação do Espírito dele, mas ele ia e fazia acontecer, porque tinha corações dispostos a receber. Se o seu coração está disposto a receber nesta manhã, ele vai fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer, ele vai fazer pela tua casa aquilo que ninguém pode fazer, ele vai manifestar no teu lar aquilo que ninguém pode manifestar, porque ele vai em lugares que ninguém vai ir, ele chega em lugares que ninguém consegue chegar, ele vê lugares que ninguém consegue ver. O salmista vai dizer assim: tu conheces e sondas o meu coração. É além de conhecer, ele te conhece melhor do que você. De repente você chegou aqui nessa manhã se sentindo para baixo, sem ter esperança, sem saber onde ir, sem uma direção. Deixa eu dizer, Jesus veio aqui encontrar com você nesta manhã, porque são essas pessoas que ele tem o prazer de manifestar o teu poder, assim como ele manifestou na vida de Lázaro, assim como ele ressuscitou aquele homem. Ele vai dizer assim: não é doença para a morte, é para que o nome do Pai seja glorificado. Ei, ele tem prazer em te recompensar. Não é sobre glória humana, não é sobre coisas terrenas, é para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Por isso ele permite algumas coisas. Depois de Jesus deixar Pérea, ficava alguns dias caminhando de distância de Belém. Um amigo que Jesus, a Bíblia vai dizer muito claro,
que ele amava, mas não era só amar, ele amava muito. A Bíblia vai dizer que seu amigo chamado Lázaro, então agora vai entrar em uma enfermidade, vai ser acometido por uma enfermidade. A Bíblia vai dizer que a enfermidade toma conta daquele homem ao ponto de levá-lo à morte. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, começam a ficar apreensivas, porque elas entenderam que se Jesus estivesse ali, o irmão delas não morreria. Elas começaram a questionar se Jesus estivesse ali, aquilo não teria acontecido. Olha para você ver como a Bíblia nos ensina de uma forma muito linda. E Jesus é pedagogo em fazer os seus ensinamentos, mesmo através das dificuldades. Aquelas mulheres já viviam uma experiência com Jesus antes, mas mesmo conhecendo o poder de Deus, vão reclamar, vão dizer assim: se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Como se estivesse limitando o poder de Deus. Quantos de nós também dizemos assim? Parece que nós entramos em um momento das nossas vidas que as coisas aparecem de forma que nós não esperamos. Situações inesperadas, momentos de dificuldades aparecem nas nossas vidas e nós pensamos assim: onde é que está Jesus? O que Jesus está fazendo nessa hora? Eu vou para a igreja, eu sou fiel ao Senhor, eu entrego o meu dízimo, eu entrego a oferta, como se isso também fosse parâmetro para ser abençoado por Deus. São princípios que devemos obedecer. Mas não só porque você faz tudo isso, vem, canta, prega, ministra, é presente, que você não vai passar por dificuldades. Mas entenda, essas dificuldades não vêm para te matar quando se é fiel ao Senhor. As dificuldades vêm para nos ensinar algumas coisas que em outros momentos nós não iríamos aprender. Jesus nos ensina de todas as formas, mas tem forma. Ele não queria, não era da vontade que Lázaro, Jesus não tinha prazer que o seu melhor amigo morresse, tanto é que ele chorou. Mas Jesus tirou proveito daquela situação. Ele viu aquele momento como um momento de ensinar alguém. Tem situações que nós enfrentamos, não é porque somos ruins, não é porque nós desobedecemos, e sim, de fato é que algumas é pela desobediência, mas tem momentos, se você for olhar como a história de Jó. Jó era um homem servo, reto e fiel, temente a Deus, e olha o que Deus permitiu ele passar. Deus permite passarmos situações para nos mostrar o seu poder, para que o nome do Pai seja glorificado na tua vida. Sabe o que acontece? Elas vão questionar. Mesmo depois de viver experiências, elas questionaram. Jesus entendeu que aquele era o momento de trabalhar na vida delas. Aquelas mulheres vão chamar um mensageiro, vai buscar alguém para ir chamar Jesus, porque elas sabiam onde buscar. Uma coisa é você continuar sofrendo, e a outra coisa é saber onde busca. Uma coisa é você ir empurrando todo o tempo aquela situação. A outra coisa é você tomar uma decisão e dizer: por mais que seja impossível, pode até estar longe, mas eu vou buscar, eu sei onde buscar. Quando nós sabemos onde buscar, nós vamos ter a resposta do que nós precisamos. Ela vai chamar 2 mensageiros, ela vai chamar aqueles homens para ir até Jesus. E agora, onde é que está Jesus? Eram alguns dias de viagem. Como aqueles homens iam encontrar Jesus? Como eles chegaram até Jesus? Naquela época, eles não tinham esse telefone bonito que você tem na tua mão. Naquela época, não tinha como enviar uma carta para o correio. Imagina alguém aqui dentro do templo sai e caminha por 1, 2 ou 3 dias de distância, e você precisa encontrar aquela pessoa. Onde é que você vai ir? Você não sabe se ele foi para frente, você não sabe se ele foi para a direita, você não sabe se ele foi para a esquerda ou se ele voltou atrás. Você não sabe onde é que ele foi. Como que você vai encontrar? Aquele mensageiro começou a sair. Eles não tinham onde ir, mas chegavam em uma cidade, alguém estava festejando, alguém estava dizendo assim: ei, aqui existia um morto e agora ele ressuscitou. Eles começaram a olhar: opa, Jesus passou por aqui porque ele ressuscitou alguém. Eles chegavam em outro lugar, existia uma prostituta evangelizando. Eles falaram: opa, Jesus passou por aqui porque quem era prostituta agora está evangelizando. Eles andavam mais um pouquinho, encontravam um leproso que antes era leproso, agora está celebrando porque foi curado. Eles entendiam: opa, Jesus passou por aqui. O que você quer dizer, pastor? Onde Jesus passa, ele deixa os seus sinais. Onde ele passa, ele deixa sinais. As pessoas foram até Jesus por causa dos sinais que ele deixava. Quer saber se a igreja tem a presença do Espírito Santo? Olha os sinais que ela está deixando. Quer saber se alguém tem uma vida transformada pelo Espírito Santo? Olha os sinais que o Espírito Santo coloca dentro desta pessoa. Porque para encontrar Jesus é só seguir os sinais. Para saber onde Jesus está indo, segue os seus sinais. Os mensageiros não sabiam onde ir. Os mensageiros não sabiam o que fazer. Eles seguiram Jesus pelos milagres que ele deixava onde ele passava. Alguém foi transformado, alguém foi curado,
Alguém teve a sua vida diferente. Alguém que não andava agora anda. Alguém que estava morto agora ressuscitou. Alguém que não falava agora pode falar. Alguém que não ouvia agora pode ouvir. Alguém que não enxergava agora pode enxergar. Por quê? Porque ele está passando e deixando sinais. Onde Jesus passa, ele deixa sinais. A Bíblia nos garante que ele não despede ninguém de mãos vazias. Você chegou aqui, entrega o teu coração, porque ele vai operar sinais e maravilhas na tua vida. Porque ele não vai despedir você de mãos vazias. Ele faz a diferença. Sabe o que acontece? Os mensageiros chegaram a Jesus e eles vão dizer assim: mestre, o amigo a qual você tanto ama morreu. Te é esperado lá para que faça um milagre. Jesus vai dizer para os mensageiros: essa enfermidade não é para a morte. Aquilo que eles pensavam que era destruição, Jesus estava dizendo que era um sono. Aquilo que eles pensavam que era perca eterna, Jesus está dizendo é só momentâneo. Não desespere pelos momentos de aflições. O que para você é uma perda eterna, para Jesus é só um momento de trabalhar na tua vida. O que para você é um desespero eterno, Jesus está usando como só um momento para te ensinar algumas lições, para extrair de você o melhor, para extrair de você um tempo diferente. Não desespere pelas aflições. A Bíblia vai nos dizer assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu. E na palavra do Senhor também nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não tem um Deus qualquer, você não serve a Jesus qualquer, você serve o Todo-Poderoso, que aquilo que te aflige, Ele descansa em cima disso. Lembra da tempestade no barco? A tempestade vem, os discípulos se apavoram. E olha que os discípulos conheciam o poder de Deus. Eles caminhavam com Ele. A tempestade vem. Sabe o que Jesus estava fazendo na proa do barco? Dormindo. Aquilo que tirava o sono de alguém, Jesus dormia em cima. Aquilo que tira o teu sono é nada para Jesus. Aquilo que tira o teu sono, basta só uma palavra. Mas Ele permite a tempestade para quê? Os discípulos foram até o barco, até a proa do barco, para despertar Jesus. Ei, existem problemas que vêm, existem situações que vêm nas nossas vidas, para que nós nos levantamos e despertando Jesus dentro de nós. Jesus não estava fora do barco, Jesus estava dentro do barco, mas Ele estava descansando. A Bíblia fala que o teu pai, ele não dorme, ele está o tempo todo olhando e velando por você. Então se você está passando por uma situação, aquela situação é simplesmente para você despertar Jesus dentro de você. Ele desperta dentro do barco. E quando nós despertamos Jesus, não precisa muito, é só uma palavra: acalma-te vento, aquieta-te tempestade, porque o dono de tudo e de todos está neste barco. Jesus não abandonou o teu barco, Jesus não abandonou a tua vida. Às vezes nós enfrentamos situações no nosso meio, na nossa família, e nós começamos a questionar a Deus: Deus, o porquê o Senhor permitiu isso? O porquê o Senhor permitiu desta forma? Deus está dizendo: porque se não fosse dessa forma, eu poderia até te perder de uma outra forma. Lembra da igreja de Atos? A mesma igreja orava: Tiago está preso, Tiago está dentro da jaula, e agora o rei manda matar Tiago. Tiago era um dos líderes, mas com ele também foi preso um outro homem. Era a mesma igreja, mas Tiago morreu. Quando a igreja despertou que o homem matou um, agora a igreja vai entrar em oração para livrar Pedro. Porque a mesma igreja não entrou no mesmo espírito de oração para livrar Tiago? Porque estavam dispersos. E Deus permitiu perder Tiago para não perder um Pedro. Deus permite certas perdas para não perder aquilo que é mais valioso do teu coração. Deus permite certas coisas externas se saírem das nossas vidas. Era a mesma igreja, era a mesma época, espaço de tempo aproximadamente de 15 a 30 dias. Mas a igreja estava dispersa, perderam Tiago. Quando a igreja viu que perdeu Tiago, foram todos em oração para não perder Pedro. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor entrou na prisão e deu livramento a Pedro. Basta só nós reagirmos, basta só orar e falar com Deus. João era muito íntimo de Deus. Ele tinha uma intimidade com Jesus muito grande. E existem alguns segredos a nos revelar. A Bíblia vai dizer que depois de ter dito isto, dito o quê? Dito o quê? Para quê e para quem? Porque Jesus estava conversando com alguém. No verso 28, que nós acabamos de ler, Marta vai buscar Maria. Mas nós vimos que no 27, ele está conversando com Marta. Quando Jesus vai na casa dela, e a Bíblia, se você ler os primeiros versículos do capítulo 11, vai dizer assim: e Maria era aquela mesma mulher que ungiu, que quebrou o nardo, o vidro, o frasco de um perfume, de um óleo muito valioso, aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos.
naquela época quando Jesus chegou, e quero que você preste bem atenção nisso. Percebe-se que Maria foi aos pés de Jesus. Marta ficou dispersa, fazendo as suas coisas, cuidando, ao ponto de dizer: não veja Jesus, olha, eu estou fazendo tanta coisa, e olha o que Maria está fazendo. Jesus falou assim: Marta, quieta, não estejais desatenta com essas coisas, pois Maria escolheu a melhor parte. Agora quando Jesus volta, Jesus vai estar falando com quem? Com Marta. Que foi usado? Qual o pretexto? Porque antes Marta não tinha tempo para Jesus. Antes Marta não tirava tempo para adorar Jesus. Antes Marta não se preocupava com a presença de Jesus. Agora simplesmente Jesus chega na porta, está lá Marta esperando ele. Qual foi a diferença de antes para o agora? O que passou que antes Marta não conseguia e o que passou que agora Marta consegue? Sabe o que é? Deus permite que o irmão, aquilo que ela mais amava, morresse para chamar a atenção de uma mulher. Deus permitiu que tudo que ela não queria acontecesse para chamar a atenção. Ei, desperta nesta manhã. Não espere que coisas venham, não espere que situações mais profundas venham para nos despertar de que Jesus está dentro da casa fazendo milagres. Fato é que às vezes cansamos, porque Maria cansou. Mas Jesus vai dizer para Marta, Marta vai chegar e olhar para Jesus e vai dizer assim: mestre, se tu estivesse aqui não teria morrido. Jesus vai dizer: Marta, eu sei, o teu irmão há de ressuscitar. Sim, mestre, todos os mortos em Cristo há de ressuscitar um dia. Não, eu estou dizendo deste sono que lhe é acometido, ele vai ressuscitar. Mas primeiro, Marta, eu vim conversar com você. Jesus vai ter um tempo de teologia com Marta. Jesus vai explicar para ela: Marta, se não fosse esse acontecimento, hoje nós não estaríamos frente a frente. Marta, se não fosse essa situação te empurrar, hoje nós não estaríamos aqui falando um com o outro. Marta, valoriza a minha presença, Marta. Quando eu estar na casa, valoriza a minha presença, Marta. Outrora você desprezou a minha presença, mas agora valoriza a minha presença. Faça algo diferente, Marta. Você está vendo tudo acontecer, é tempo de você despertar, Marta. Eu vim para o teu irmão, mas antes do teu irmão eu preciso ver algo contigo, Marta. Eu quero trabalhar em você. Abre o teu coração, viva uma experiência nova. Não despreza, Marta, a minha presença quando eu estou no ambiente, porque a minha presença é aquela que traz vida, Marta. A minha presença é aquela que traz alegria, Marta. A minha presença é aquela que transforma, Marta. É a minha presença que pode fazer todas as coisas. Marta, não despreza a minha presença por nada. Não faça isso, Marta. Jesus vai fazer o quê? Por que Jesus voltou para Betânia? Jesus vai dizer para os discípulos lá atrás: é conveniente que voltamos lá, porque o meu amigo dorme. Os discípulos disseram algo para Jesus. E Jesus vai dizer em alto e bom som: Lázaro está morto. Mas mestre, não queria te apedrejar lá? Ei, o dia tem 12 horas. É lícito que caminhamos ao dia, porque há luz nele. Quem anda na luz não precisa ter medo das pedradas. Jesus não disse assim: vou à noite. Não, ei, é lícito que voltamos ao dia, porque há luz nele. Jesus vai ir para Betânia. Por que Jesus foi para Betânia? Jesus não voltou simplesmente para ver Marta e Maria. Na verdade é que o fato de Jesus ter voltado para Betânia foi para ressuscitar Lázaro. Jesus poderia simplesmente do lugar que ele estava ter dito uma palavra, pastor Mateus, como ele fez com a filha de Jairo, quando ele fez com o centurião de Cafarnaum. Jesus só precisava liberar uma palavra. Mas o porquê Jesus vai lá? Porque antes do milagre, Jesus estabelece relacionamento. Milagre se faz à distância, relacionamento se faz próximo. Se Jesus libera a palavra lá, o milagre acontecia, mas ele não tinha estabelecido relacionamento com Marta e Maria. Jesus quer fazer o milagre, mas antes do milagre ele vai estabelecer relacionamento. Os milagres faz você conhecer o poder de Deus, mas relacionamento faz você permanecer no poder dele. Uma coisa é conhecer e a outra coisa é permanecer. Milagres você conhece, você é edificado, a sua fé é aumentada, mas o relacionamento, ele faz você permanecer, porque você conhece quem é, quem pode e quem faz.
Por isso ele não liberou uma palavra. Por isso ele não disse: Lázaro, sai desse túmulo, levanta daí, a vida chega a ti. Não, ele vai lá, porque ele quer um relacionamento. Jesus faz o inverso. Jesus foi para curar? Não, Jesus foi para ressuscitar. Jesus foi para alguém que estava morto. Jesus foi para alguém que já tinha perdido, alguém que já não tinha mais esperança. Mas entenda um detalhe nesta manhã: Jesus não vai diretamente ao túmulo de Lázaro. Jesus vai encontrar com Marta e Maria onde eles se encontravam todo o tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de Jesus fazer algo por um morto, ele precisa trabalhar em quem está vivo. Antes dele cuidar de alguém que está morto, primeiro ele vai trabalhar em quem está vivo. Antes dele cuidar daquilo que se foi, ele vai cuidar daquilo que ainda há esperança. Lembra da mulher, da viúva? Ela vai chegar no profeta e vai dizer assim: o meu esposo, teu servo, trabalhou a vida toda, ele se entregou, agora os cobradores vêm, porque ele fez uma dívida e eu não consigo pagar. A mulher chega, por mais que ela foi no lugar certo, mas ela estava focada naquilo que perdeu. O profeta vai dizer para ela assim: o que tem em casa? E ela continua dizendo: o meu esposo não está mais. Mulher, o que você tem em casa? O profeta está dizendo para ela assim: se existe algo em casa que possa lhe trazer esperança, usa ainda onde há esperança, porque pode haver milagres. Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite em uma botija. E ele disse: é o suficiente. Não precisa de muito para um milagre acontecer. Precisa de fé e um coração obediente. Aquela mulher voltou e obedeceu a ordem do profeta, e um milagre se estabeleceu na vida dela. Jesus não foi lá para conversar com as irmãs. Jesus foi para curar. Jesus foi para ressuscitar. Mas antes dele trabalhar com aquilo que está morto, Jesus vai tratar aquilo que está vivo. Porque se não trata o que está vivo, daqui a pouquinho está morto também. Se ele não cuida das duas irmãs, em um pouquinho mais de tempo poderia as duas estar mortas. Ou seja, Lázaro já está morto, e eu sei que eu posso ressuscitar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esta situação para mim trabalhar nas duas irmãs, para que quando eu ressuscita Lázaro, agora eu tenho 3 pessoas saradas dentro de casa. Por isso ele primeiro não focou naquilo que está morto. Nem sempre estar vivo é saudável. Nem sempre estar vivo significa que está saudável. Aquelas irmãs naquele momento estavam vivas, mas não estavam saudáveis. Jesus precisava de ir lá, tratar dentro do coração delas, para depois ressuscitar. Mas o que Jesus foi fazer? Jesus foi trabalhar por elas. Jesus iria fazer um milagre por elas, mas Jesus entendeu: antes de eu fazer por elas, eu preciso fazer nelas. Antes de eu trabalhar por elas, eu preciso trabalhar nelas. O que Jesus está nos ensinando é: Ele vai fazer por você, Ele quer fazer por você, mas antes dele fazer por você, Ele precisa começar a fazer em você, dentro de você, para você experimentar uma experiência única com o Espírito Santo. Ele foi para fazer por elas, mas primeiro Ele fez nelas, trabalhou. Jesus vai estar com Marta, conversou, ensinou. Agora Jesus vai perguntar assim: Marta, eu sempre vim neste mesmo lugar, e eu sempre encontrei Maria aqui. Onde é que está Maria agora? Maria que adorava, Maria que derramou aquilo que era mais precioso, ao ponto de Judas reclamar e questionar por que ela estava jogando algo de tão valor, se ela poderia fazer algo mais útil. Marta, onde é que está a sua irmã? Porque todas as vezes que eu cheguei nesta casa, eu sempre estou no mesmo lugar, e ela está aqui me adorando. Agora eu chego em uma situação complicada e Marta não está aqui. Tem dia que cansa, tem dia que é pesado, tem dia que não é fácil. Mas mesmo diante dos dias difíceis, mesmo diante dos dias complicados, Jesus está no mesmo lugar que Ele sempre te encontrou. Jesus, Ele não vai mudar os pés dali. Marta já não estava mais no mesmo lugar. Percebes que antes Marta estava, Maria estava dispersa. Ele usou uma situação desfavorável, agora veio Marta. Jesus trabalhou no coração dela para ela entender algumas coisas acerca do reino, mas Jesus sentiu falta de Maria. A ovelha, ela se perde por inocência. O pastor vai e traz a ovelha. São as perdas da vida.
A dracma se perde por negligência. A responsável por ela, então vai procurar. Agora o filho se perde por uma escolha. Maria não estava no mesmo lugar, por escolha dela. Os mesmos pés que levou o filho para longe, são os mesmos pés que trouxe o filho de volta para a presença, porque o pai continuava no mesmo lugar. Os mesmos pés que distanciou Marta para um outro lugar dentro da casa, foi os pés que trouxe para perto de Jesus, mas Jesus estava no mesmo lugar. Eu não sei se eu estou dizendo para alguém nesta manhã, que de repente por alguma razão cansou e distanciou os pés da presença. Entenda, nunca foi sobre começar do zero, foi sobre voltar e encontrar Jesus no mesmo lugar que você deixou um dia. Eu não vou voltar porque eu tenho que começar tudo de novo. Eu não vou voltar porque eu tenho que aprender a cantar novamente. Eu não vou voltar porque até eu receber graça para pregar novamente. Eu não vou voltar porque eu tenho que começar do zero. Eu estou enferrujado. Principalmente o pastor Mateus vai saber ser músico, né? Sempre vai dizer assim, eu estou enferrujado. Eu não vou voltar porque eu tenho que começar tudo de novo. Não é sobre começar de novo, é sobre encontrar Jesus no mesmo lugar que um dia você deixou. Os mesmos pés que um dia se foi, serão os pés que vão ter que voltar. Porque o distanciamento da presença é por uma escolha própria. O filho escolheu ir, mas ele decidiu voltar, porque a maior queda que um homem pode ter é aquela que ele cai em si e reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua pobreza de espírito. Ele reconhece que sem Jesus ele não é nada. Ele reconhece que sem Jesus ele não pode nada. Ele reconhece que se não é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, ele nem abre os olhos de manhã. Então quando ele reconhece tudo isso, ele, peraí, eu vou voltar. E quando volta, sabe o que acontece? O pai está no mesmo lugar esperando. Ele coloca anel novo, ele refaz a aliança. Ele coloca veste nova, ele te dá proteção. Ele coloca calçados novos para te proteger na sua caminhada. Jesus está no mesmo lugar que um dia você saiu. Ele espera, não vai recomeçar, vai começar de onde você deixou um dia. Assim ele fez com Marta. E assim ele fez com Maria. Marta foi buscar alguém que com os mesmos pés que foi, tiveram que voltar. Jesus conhecia Betânia como ninguém. Jesus conhecia aquela aldeia, pastor Mateus, como ninguém. Só que Jesus vai perguntar para elas, me leva a Betânia. Que coisa tão diferente. Por quê? Você sabe onde você mora? Você sabe o endereço da tua casa? Imagina você em sã consciência chegar para o pastor Mateus, para o pastor Vicente, para a Jailda e falar assim, leva eu na minha casa. Ué, como assim? Você conhece onde você mora, você sabe a sua rua, você sabe o seu endereço. Sabe por que Jesus pergunta para ela? Porque lá é que estavam enterrados os sonhos dela. Porque lá é que estava enterrado aquilo que elas mais tinham como apreço. Jesus vai dizer, me leva onde é que você enterrou aquilo que tanto lhe faz falta. Me leva onde você enterrou os teus sonhos. Me leva onde você enterrou a sua esperança. Porque se você me leva lá, eu vou fazer acontecer. Só que esses são lugares que nós não queremos mais tocar. Ninguém quer ir num lugar onde já foi ferido uma vez por ter medo da mesma experiência. Mas entenda, a glória da segunda casa é maior que a primeira. O que ele vai fazer, ele vai surpreender. Me leve a Betânia. Me leve onde Jesus, me leva onde Lázaro está. Jesus conhecia aquele lugar como a palma da tua mão. Mas Marta vai dizer, por que, mestre? Se já se passaram 4 dias. Porque na tradição judaica, a alma permanecia do lado do corpo por 3 dias. Por isso Jesus não voltou. Porque para a tradição daquela época, se esvaíram todas as possibilidades humanas de haver ressurreição. Jesus não vai fazer por mim e por você enquanto existir possibilidade humana de fazer. Sabe por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele esperou os 4 dias, porque agora quando alguém olhasse, não tem como, já tem 4 dias. Já passou todas as possibilidades. Agora, o que Jesus está ensinando? Quando nós reconhecemos que nós não podemos e que Ele pode, nós damos legalidade pavimentando o caminho do milagre nas nossas vidas. Jesus no deserto vai dizer assim para Filipe: Filipe, o que temos nas mãos? Lembra-se que Filipe não era o tesoureiro.
Filipe não era quem cuidava das finanças, era Judas. Jesus era para ter perguntado para Judas: Judas, o que nós temos? Por que Jesus não pergunta para Judas? Porque Judas quebrava princípio e burlava leis. Ele era ladrão. Milagre não acontece na mão de quem quebra princípios. Milagre não vai acontecer na mão de quem burla as leis espirituais. Por isso Jesus não pergunta para Judas. Jesus vai perguntar para Filipe. Porque Filipe está com o coração conectado no céu. E um coração conectado no céu sempre tem a resposta certa. Filipe vai dizer assim: nós até temos. Ou seja, eu tenho algo, mas não o suficiente. Eu até sei, pastor, mas eu não sei o suficiente. Eu até posso te ajudar, pastor, mas não como talvez você quer que eu faça. Quando nós falamos que nós sabemos, mas não é o suficiente, nós abrimos caminho para o céu operar nas nossas vidas. Jesus, o que nós temos não é o suficiente. Então vai aparecer pães e peixes, ele vai dar graça. E outra coisa, milagre só acontece quando há gratidão. Antes do milagre acontecer, ele levanta para o céu e fala: Pai, te dou graças. Porque ele sabia quem ele cria. Quando nós entendemos que nós não podemos, nós damos legalidade para o céu trabalhar. Ele vai dizer assim: já fede, já passou 4 dias, não precisa mais tocar. Sabe aquele lugar que você não quer levar Jesus? Sabe aquele lugar que você não quer mais tocar? Quando alguém fala assim: volta para a presença do Senhor, você muda a conversa, porque fede, dói. Quando alguém coloca o dedo na ferida, dói, mas é necessário. Jesus vai te dizer assim: me leva lá, porque se você me levar onde você sepultou os teus sonhos, se você me levar onde você sepultou as tuas esperanças, se você me levar onde você sepultou o teu ministério, as tuas habilidades, aquilo que eu te entreguei, eu vou fazer um milagre, porque você me levou lá, tocou, você abriu a ferida para que eu colocasse o antídoto certo no momento certo e na hora certa. É preciso levar ele lá. É preciso levar ele em lugares que nós corremos. É preciso levar ele em lugares que nós fugimos. Mas só ele pode ressuscitar. Percebe que aquela situação era difícil. Jesus vai chegar e vai dizer: agora remove a pedra. Porque não foi ele que colocou a pedra. Quer ver o milagre? É nós que vamos remover aquilo que está impedindo o milagre acontecer. Quer ver o milagre acontecer dentro da tua família e na tua casa? É você que vai remover aquilo que você colocou e que impede o Espírito Santo de agir na tua vida. Quando removem a pedra, eu quero convidar você a colocar sobre os seus pés. Quando ele remove a pedra, vai sair um homem amarrado de pé e mãos, e com uma faixa sobre a sua cabeça. Porque lá estavam enterrados os sonhos, as esperanças. Sabe o que acontece? Alguém pode dizer assim: mas por que ele estava morto e amarraram ele? Por que, pastor, ele estava todo amarrado, mesmo morto, e agora Jesus ressuscita ele e fala: desata-o e deixa aí. Sabe por quê? Porque tem momento que nós queremos entender aquilo que a Bíblia não nos revela. E o melhor do que querer entender aquilo que a Bíblia não nos revela é entender e praticar aquilo que está sendo revelado pela Bíblia. As pessoas não precisavam entender por que ele estava todo amarrado. Só precisava crer no poder de Deus. Porque lá atrás Jesus disse assim: isso é para que o nome do Pai seja glorificado. E logo ao estabelecer o milagre, ele vai dizer: graças te dou, Pai, porque me ouviu diante de todo aquele povo. Jesus não está preocupado com o que passou. Jesus não está preocupado com a sua frustração. Mas uma coisa ele quer fazer: ele quer te levar, ele quer que você leve ele lá. Feche os seus olhos nesse momento. Ele quer que você leve lá exatamente onde você frustrou. Ele quer que você vá exatamente onde você foi ferido, foi ferida. Ele quer que você volte lá exatamente onde você saiu, onde você deixou. Ele quer fazer tudo isso por você. Mas você precisa levar lá. Entenda: o que é para você fazer, faça. Leva Jesus onde foi sepultadas as tuas esperanças. Leva Jesus onde você encontrou as maiores dificuldades e remove a pedra. Porque aquilo que é para você fazer, você faça nesta manhã. Porque ele veio aqui para fazer aquilo que é para ele fazer. Mais do que um milagre, é preciso um relacionamento. Mais do que experimentar o poder de Deus, é preciso conhecer o poder de Deus para permanecer nele. Que o Senhor abençoe você.
Que o Senhor guarde a tua casa e a tua família. E aplauda o Senhor Jesus.